você está assistindo ao programa Café com Direito. O programa que tem o objetivo de levar informação jurídica para você, telespectador. É o único programa que se preocupa em manter você informado com o teu direito, principalmente para incentivar a cidadania. Cidadania não é algo que te dão de presente, não. A gente tem que saber brigar. E brigar em todos os campos. Às vezes eu digo isso e gosto de afirmar. É brigar desde as reuniões de síndico, que é aquele teu espaço ali, as reuniões de bairro, ao teu direito de trabalhador, ao teu direito como consumidor, até os seus próprios direitos de família. É esse exercício que vai te fazer um cidadão. E o programa Café com Direito era para ter feito um programa bem especial ao Dia do Jurista, porque eu acredito que tem um papel assim importantíssimo dentro da concretude mesmo do direito e da justiça. Porque a justiça não tem que estar só no campo da ideia, não. Tem que estar aqui na prática, na exigência, na concretude do dia a dia, do fórum, no dia a dia da tua postura como cidadão. Mas eu não deixei passar, não. Nós não estamos no dia 11 de agosto, mas eu consegui reunir aqui no programa Café com Direito, numa mesa redonda. Por que redonda? Porque é democrática e cada um fica numa posição que vocês vão poder discutir temas que afligem o dia a dia do cidadão, né, do tutelado da justiça, do advogado e da própria magistratura, porque eu consegui reunir aqui nessa mesa um juiz, o doutor Euler Jansen, uma advogada, Débora Petter, né, também professora, e o procurador, procurador da Justiça Federal, procurador-geral, da Advocacia Geral da União, o professor Odilon Fernandes, e a gente vai discutir temas aqui da contemporaneidade, do que está acontecendo, das nossas dificuldades. E é um debate, né? Não se preocupem, a gente vai aqui expor e está aberto aqui à discussão. E eu volto a afirmar, o papel seu, telespectador, é esse, é dar um pouco de atenção a essas informações que nós vamos passar aqui, porque vamos falar de assuntos que mexem com o teu dia a dia. Tá? É o que a gente procura fazer de contribuição. E a gente vai começar aqui mesmo com um tema que aflige e que é comum, que você vive questionando. Poxa, eu confio no judiciário, eu quero buscar o judiciário. Mas e a morosidade do judiciário? Até que ponto isso coloca em xeque o meu direito, até que ponto o que me é garantido de forma constitucional, a celeridade do processo é colocada, ser mitigada. E aí eu começo com a professora e advogada Débora Petter. De que forma você posiciona essa questão da morosidade do judiciário? Sheila, eu sempre costumo tomar muito cuidado quando eu vou falar na morosidade do Poder Judiciário. Por quê? Porque o Poder Judiciário, assim como o Poder Executivo, ele depende das normas emanadas do Poder Legislativo. Então, muito cuidado ao atribuir toda a responsabilidade ao Poder Judiciário. Ele está obedecendo normas pré-estabelecidas pelo Legislativo. Quando tratamos de morosidade, estamos tratando diretamente de técnica processual. Então, outra ressalva que eu faço antes de fazer algumas críticas é dizer que não se deve abrir mão da segurança jurídica estabelecida por meio dos trabalhos técnicos processuais para se dar celeridade ao processo. O direito não deve ser visto como algo que deve ser feito muito rápido, pelo contrário. Nós temos ali direitos das pessoas, nós temos ali vidas em jogo, vidas que podem ser modificadas. Então, toda a calma nesta hora, quando se está falando em direito de algum cidadão. Entretanto, algumas coisas me parecem emperradas assim, no Poder Judiciário. Como nós vamos tratar aqui a respeito dos prazos impróprios, que eu vou deixar para meus colegas depois, para o meu colega Euler Jansen, juiz, explicar o que é o prazo impróprio, porque ele lida com isso todos os dias. Eu sofro as consequências. Mas dizer assim, a morosidade do Poder Judiciário, ela existe, ela pode ser melhorada. No meu ponto de vista, depende do Poder Legislativo modificar algumas legislações que nos dão para nós, advogados, muitas ferramentas que acabam ocasionando esta morosidade, e lembrar também que tudo que é feito no Poder Judiciário é feito por pessoas, é feito por seres humanos, e essas pessoas têm a sua limitação. Então, um funcionário do Poder Judiciário, ele tem uma limitação, uma capacidade diária de trabalho, e isso também deve ser considerado.
passo a palavra, sim, peço ao meu colega Euler para dizer o que é o prazo impróprio. Bem, aproveitando a deixa, eu de logo afirmo que estou bastante satisfeito, como não poderia deixar de estar no mundo de pessoas esclarecidas, que as dificuldades do judiciário, do famoso judiciário moroso, ele não é plenamente jogado nas mãos dos juízes, como normalmente é feito. São taxados de lentos, a justiça é taxada de lenta, a justiça se referindo especialmente ao judiciário. E vê como o judiciário como também um dos atores do sistema, né? O judiciário como um dos atores desse sistema. A questão do prazo impróprio é bem simples. Ele é um prazo que tem esse nome meramente doutrinariamente falando, ou seja, os professores, a doutrina, que escreve os livros, taxou de prazo impróprio aquele prazo que existe, ou seja, o juiz tem 2 dias para dar o seu despacho, tem 5 dias para dar a sua decisão interlocutória, normalmente 10 dias para sentenciar, salvo casos de maior complexidade, onde a permissibilidade de tolerância é maiores, mas muitas vezes esses prazos são extrapolados. Chama-se impróprio por quê? Porque ao contrário dos prazos para advogados, ao contrário dos prazos para as partes, esse prazo impróprio ele não gera maiores penalidades. Muito eventualmente, se for comprovada má-fé, se for comprovada elementos dessa natureza, é que ele pode gerar alguma penalidade administrativa. Então, a ideia do prazo impróprio é essa, mas, de logo, como eu disse, fico feliz por lembrarem que também existe toda uma sistemática recursal que visa dar segurança, que não é reformada, não pode ser cesseada para até mesmo garantia da lei, garantia da Constituição. Existe a boa e velha sistemática recursal, mais velha do que boa, que nós estamos aí como sendo um dos grandes focos das mudanças que muito se fala para o Código de Processo Civil e para o Código de Processo Penal, a limitação ao número de recursos, porque existe, para vocês terem ideia, eu já me deparei em estudos e tudo, 7 recursos, atenção, só no âmbito do STF. E para chegar lá, quantos houveram? Né? Então, eu já vi casos de embargo, de declaração de agravo, de etc., para chegar do RESP, do recurso extraordinário, né? Recurso extraordinário. Então, toda essa sistemática ela tem que ser vista, revista, como diz, na hora de elaborar leis também somos humanos, né? Os nossos deputados, nossos senadores são humanos, muitas vezes a evolução, muitas vezes uma mudança, por exemplo, será que um prazo de 2 dias, de 5 dias para um juiz é sim, né? Eu digo que é o ideal, eu digo que dá para fazer. Atenção, dá para fazer se tiver uma quantidade de processos que de repente você tinha em 1973, quando cada juiz tinha o quê? 200, 300 processos. Hoje em dia, eu estava conversando ontem com uns amigos, juízes, que eu estou no céu, eu estou somente com 1.800 processos. Então eu estou na tranquilidade, estava dizendo para eles que cheguei já com 5.000 nessa vara que eu estou e consegui reduzir para 1.800. Eu estou tranquilo, zen. É importante. Um ponto que a gente também deixa claro é que a justiça, o direito, também a gente não quer um fast food, não é essa a intenção, a coisa pronta ali, mas o acesso à justiça, ele requer uma celeridade, porque a justiça tardia, ela deixa de ser. E outra coisa, a justiça, ela não pode ser utópica, ela tem que ser buscada, idealizada. Eu brinco muito na questão do direito processual substancial, que havia coisas que deviam ser sucumbidas diante da matéria, do direito a ser alcançado, mas aí já seria outro debate, até porque o meu colega Odilon, ele tem aqui algumas ponderações a serem feitas em relação a esse prazo impróprio. Eu acho que a questão do prazo impróprio, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui com o Dr. Euler, com Débora, com Sheila, juristas de escola, pessoas conceituadas e que engrandecem, que me projetam também para esse mundo da celebridade, com certeza, a que eles pertencem. Mas a questão do prazo impróprio não diz respeito estritamente ao descumprimento daquilo que está previsto em lei por parte do magistrado, por parte do servidor de justiça. A questão do prazo impróprio, com muita propriedade e competência, disse a doutora Débora, passa pelo Legislativo. Tudo que diz respeito a essas dificuldades no Judiciário passa pelo Legislativo. Por quê?
porque o legislativo não presta o apoio necessário do ponto de vista econômico-financeiro ao judiciário. O judiciário é um poder que se procura quando se acredita nele. Segundo Calamandrei, o judiciário é como os deuses. A ele só recorrem os que neles creem, os que neles acreditam. E eu acho que quando se recorre ao judiciário é porque se está em situação, talvez, de extrema necessidade de solução de um problema social, de um conflito, e a possibilidade da vida social repousa na competência, na instrumentalização e na existência propriamente dita do Poder Judiciário. Nós devemos a nossa vida, a vida da humanidade, à existência do Poder Judiciário. Senão, teríamos diante de nós aquela terrível possibilidade de satisfazer todas as pulsões que às vezes tentam nos dominar. Eu sou mais forte, eu posso. Então nós temos um débito e um crédito também a dar ao Poder Judiciário. Agora, é na realidade necessário, antes de tanta reforma que gera insegurança jurídica, insegurança econômica, incredulidade com relação ao Brasil, que se dê efetividade ao que já existe por aí. Tanta reforma, eu digo porque, no artigo que escrevi há pouco tempo, publicado na Consulex, eu disse que existe na lei muita coisa que não é cumprida. Por exemplo, a questão dos prazos que o nosso magistrado exemplar, que o doutor José falou. Por exemplo, o prazo é audiência de instrução e julgamento. Então, a audiência de instrução e julgamento presume-se que ali pode repousar a solução de todo um conflito. Instruir quer dizer, para o leigo, significa ouvir todas as partes, apreciar todas as provas e prolatar a sentença. A instrução é feita, às vezes não concluída, a audiência é una. Então, se faz uma audiência, às vezes, e se prorroga para outro dia. A prorrogação não é a realização de outra audiência. Então, já começou a se descumprir o prazo aí. Deixou de ser una, digamos assim, por uma questão de semântica, uma questão de vernacular. Ela deixou de ser una, deveria ser una. O julgamento, efetivamente, nunca ocorre na instrução de julgamento, porque até mesmo a instrução de julgamento nem se realiza na sua completitude. Então, o que deveria se fazer? Cumprir, elasticar o prazo. O judiciário não dispõe de recursos econômicos financeiros, humanos, para tanto. Então, vamos dilatar esses prazos e ver o que é possível realizar. Vamos verificar agora, diante do que eu estou dizendo, a existência, há pouco tempo nós comentávamos, de pessoal insuficiente nos cartórios. Os cartórios da Justiça Comum na Paraíba, geralmente tem 2, 3, 4 pessoas. É um problema. A Justiça do Trabalho, por exemplo, a doutora Sheila falava há alguns dias conosco, e existe hoje uma certa celeridade. Por quê? Cada secretaria tem 12, 15 funcionários. Cada vara do trabalho tem 2, 3 juízes trabalhando conjuntamente. Um quando sai, o outro fica, e ainda fica outro para execução. Então é preciso se pensar com seriedade. Isso nosso é um problema. Estado, né? Nosso o próprio Estado mesmo trabalhar. Nosso Estado, eu digo a nível de união. A União deveria cuidar disso, entendeu? O problema de acessibilidade, a doutora Sheila falou, repousa também na questão até do acesso à justiça. Eu falava há pouco com a doutora Débora Petter, que tive aqui o exemplo de uma dificuldade de acesso à justiça, porque eu fui multado em R$ 127 pelo ST-Trans. Resolvi entrar com mandato de segurança. Propus o mandato de segurança e pedi assistência judiciária gratuita, porque eu achei um paradoxo, um contrassenso, eu pagar R$ 136 de custas para entrar com um mandato de segurança contra uma multa de R$ 127. A justiça negou e arquivou. Eu vejo isso como uma falta, digamos assim, de observância da primazia da realidade. Deveria efetivamente ser facultada a todas as pessoas com menos possibilidades do que eu, ou como eu mesmo, a terem acesso à justiça em circunstâncias como estas. Então, nós devemos trabalhar para prestigiar e para carregar recursos e atender às necessidades do judiciário e exigir a efetividade de tudo quanto existe lei e deixar de pensar em tanta renovação. Eu já vou vivendo com 3 códigos de processo civil, sempre se falando em celeridade ao longo dos meus 60 anos. Doutor Adilon, mas nunca a se gente... resolveu. Mas a gente... eu sou assim, vocês vão perceber, eu sou extremamente otimista com o direito, com a vida e com o direito. E eu consigo ver uma evolução, sim, no nosso direito. E
olha que eu tenho muito pouco tempo de justiça, de trabalhar com direito, eu já vejo uma grande evolução. E outra coisa, o objetivo do programa Café com Direito é justamente isso. Uma coisa que foi tocada aqui na mesa é que para o cidadão buscar a justiça, ele tem que acreditar. E a instituição judiciária ainda tem uma credibilidade muito grande junto ao cidadão brasileiro. E isso a gente não pode, assim, abrir mão, e a gente tem mais é que incentivar. Jogar confetes só nos defeitos, isso qualquer um faz, principalmente quem está acomodado e quem está na apatia em relação ao direito. Agora, quem de fato se preocupa e quer ver alguma mudança e acredita nessa mudança, faz isso. Aceita o meu convite e vem discutir direito aqui no nosso programa Café com Direito, que a gente vai dar um intervalo, a gente já volta com essa polêmica e é uma forma da gente comemorar o Dia do Jurista. Já retornamos com o programa Café com Direito aqui diretamente da família Mussini. Estamos de volta com o programa Café com Direito e o bate-bola daqui está muito interessante, até porque está uma mesa equilibrada, né? Nós trouxemos um representante aqui do Judiciário, nós temos professores, advogados, procuradores e o tema é esse, o objetivo do programa é esse, é incentivar mais a justiça e dizer para você, telespectador, que só tem crescido a confiança no judiciário. Nos nossos bastidores a gente estava justamente falando isso. E o programa tem esse objetivo. Se você acredita no judiciário, você tem força para poder brigar em relação ao teu direito de ir atrás. Problemas no judiciário, problemas a gente vai sempre encontrar em todas as situações. O que a gente tem que fazer é enfrentar, né? E aqui o objetivo é esse, e o nosso juiz aqui, o doutor Euler, está aqui disposto justamente para falar sobre esses problemas, de que forma resolver, de que forma a receber sugestão da população. Até porque, doutor Euler, a gente, num programa passado, a gente estava falando justamente de um papel tão importante que o judiciário está tendo, que é o ativismo. Vocês estão tomando a frente de muitas situações em que o legislativo está recuando. Recuando não, está inerte. Então, diante disso, o judiciário está ficando mais forte. Está se confiando mesmo com esse problema que já foi colocado aqui, dos prazos impróprios, um pouco da morosidade do judiciário. Agora, enfrentando no dia a dia as suas audiências, as suas querelas, né, do cidadão, como o senhor tem enfrentado isso na prática, no dia a dia, encontrando, olhando na cara do tutelado que está ali brigando, reclamando? Como o senhor vê isso e como o senhor está encarando isso? Bem, eu sempre encaro com otimismo. Eu também estava ali dizendo que partilho desse otimismo com a sociedade e tanto partilho que, só para lhe dar um exemplo breve, não tinha falado nisso ainda, mas aconteceu esse mês eu ficar muito feliz com um caso interessante. Chegou a pessoa, tudo numa página boa, o casal, doutor, porque quando a gente procurou se divorciar, a gente fez uma pesquisa na internet e aí a gente encontrou seu blog. Aí no blog eu tenho algumas coisinhas assim que eu chamo de espaço cidadão, que eu coloco perguntas Aí ele disse, então a gente já veio saindo aqui sabendo os direitos da gente. Tá entendendo? Sabendo que eu tenho que dividir com ela assim, assim, assado, sabendo que a criança tinha que ficar assim, tinha que ficar assim, que a visitação ia ser assim. Então, foi tudo já, assim, isso daí estimula a confiança deles no judiciário, estimula a confiança do judiciário na boa-fé do cidadão, porque é um mecanismo muito interessante de conciliação. Inclusive, o Tribunal de Justiça da Paraíba está criando núcleos
de conciliação, temos à frente desse núcleo de conciliação tem a desembargadora Fátima, que gosta muito dessa matéria, e ela e todos da administração do Tribunal de Justiça estão querendo desenvolver esse mundo da conciliação, porque na realidade não é só a questão de sair do judiciário, é a questão também que as coisas ficam mais bem resolvidas no mundo da autocomposição. Entenda, você chegou àquela decisão porque você realmente descobriu que aquilo ali era o seu direito, é o que a lei tem para você, é o que você não, com isso, tendo esse direito, não fere o direito do outro. E você chegou àquilo ali sozinho. É muito melhor do que ser alguma coisa imposta. Por que você está pagando isso? Porque o juiz botou para pagar? Não, porque você está pagando isso. Por quê? Porque realmente, olhando todas as facetas que o juiz me mostrou, que é um valor que eu considerei justo, eu mesmo ofertei esse direito, ele disse que estava razoável, levou a proposta e foi aceito por todos. Então, o mundo da autocomposição é um mundo mais bonito também para gerar, inclusive, celeridade e essa satisfação com o judiciário e essa credibilidade também. A questão da celeridade, não. A questão da demora. Em plena audiência, a reclamação, você sente isso diretamente das partes, essa reclamação? É feita isso em audiência? Se comenta isso? Como é enfrentado isso? Olha, na realidade, por a gente ser juiz, o pessoal às vezes não reclama. Só que existe uma coisa muito interessante no juiz, que eu acho que todo juiz faz muita audiência, ele tem isso. É uma coisa que eu chamo de feeling, é o sentimento, é aquela coisa que muitas vezes não é dita, mas fica no olhar, fica num franzir de testas. E aí, só para lhe dar um exemplo, eu estava esse mês de agosto com um processo que já ia com 2 anos esse processo. E que processo é? Um processo simples de interdição. E de forma interessante, eu achei estranho, primeiro, o número do processo, porque era um processo de 2009, enquanto que eu já estava fazendo, naquela mesma tarde, muitos processos de 2011, de 2, 3 meses antes. Eu digo, por que demorou tanto esse processo? Aí fui ver. O que é que aconteceu? A gente solicita no processo de interdição um laudo psicológico. A gente oficiou para o Instituto de Psiquiatria Forense e, resultado, esse laudo nunca chegou para a gente. Esse laudo, tanto que depois veio a parte, a gente pediu esse ofício novamente, e eles não mandaram. Aí depois a parte foi lá, a gente entregou, aí mandamos mais uma vez solicitando, foi quando veio, ou seja, o processo mesmo já estava com 2 anos, só que, aspas, caminhando no judiciário tinha 3 meses. De espera no judiciário tinha 3 meses, 1 ano e meio preso na burocracia dos órgãos estatais, atenção, não só o judiciário. Eu particularmente acredito que o Estado é um todo, eu não estou dizendo que com isso devamos fugir da nossa responsabilidade. Pedi minhas desculpas à pessoa, tá certo? Mas também mostrei para ela, a senhora sabe que a senhora quando procurou aqui, foi rápido? Não, pronto, já está aqui. E outra coisa, e ainda teve a tutela antecipada, que ela já estava satisfeita desde 2 dias que chegou o laudo, ou seja, desde que eu tive a prova que a pessoa era realmente mentalmente enferma, que ela não trouxe essa prova logo no início, ela já saiu dali com a pretensão dela pré-satisfeita através desse mecanismo. A doutora Débora estava comentando aqui também nos bastidores que em relação a esse acesso para as pessoas mais carentes, essa busca do judiciário, como é vista, como é colocada, a busca do judiciário na população mais carente, até porque você desenvolve um trabalho juntamente com eles. Sim, eu tenho o privilégio, Sheila, de desenvolver o trabalho como advogada, colaborando com os estagiários de um núcleo de prática da FESP Faculdades. Então, trabalho diretamente com a população carente. E percebo, sim, que existe na população carente um certo receio de ingressar no judiciário, primeiro porque existe muito medo, e a palavra é essa, a palavra é medo, que vai além do receio, do que vão gastar, do que não tem para gastar, tanto com o advogado quanto as custas do processo, que nós sabemos que aqui na Paraíba são bem elevadas. Então, primeiro, informar a população que este receio pode ser superado, esse medo deve ser ultrapassado. Primeiro, porque existe assistência judiciária gratuita, então não vão pagar as custas se comprovadamente hipossuficiente. Segundo, existem advogados que atendem de graça, tanto na Defensoria Pública, pagos pelo Estado, quanto nos núcleos de prática jurídica das universidades, que têm essa autorização da OAB para funcionar
não incidindo no crime de concorrência desleal, porque um advogado no seu escritório não pode atender de graça, né? Então, ressaltando ainda esse tema confiança no Poder Judiciário, eu percebo um pouco de receio. Ontem eu tive o privilégio de anunciar uma sentença procedente para uma cliente hipossuficiente. Eu telefonei e disse: o seu divórcio foi concedido, a sentença foi favorável, a senhora está divorciada. E ela disse: mas quem está falando? Eu informei, então, Débora Petter, professora na FESP Faculdades, nós processamos, fizemos o seu processo. Era um divórcio por edital, o marido desapareceu. E ela disse: mas eu nem lembrava mais. Eu disse: sim, mas o judiciário lembra, nós lembramos, e a senhora está divorciada, meus parabéns, pode ir se dirigir à vara e retirar a sua certidão para levar até o cartório. Pode até casar novamente. Então, existe sim esse resgate da confiança do Poder Judiciário, que não depende só do Judiciário, porque nós temos 3 pilares. Nós temos ali o Judiciário, que é o juiz assessorado pelos serventuários, nós temos o Ministério Público, uma instituição respeitadíssima, para quem eu tiro o chapéu, e nós temos os advogados. Então, são 3 cabeças impulsionando esses processos. Nós estamos tratando dos prazos impróprios, esses se aplicam aos juízes e serventuários, por quê? Porque não são afetados pela preclusão e, diante disso, os atos que eles cumprem, ainda que já ultrapassado o prazo, tem validade. Para o advogado, não. Para o advogado, perder o prazo, o que ele praticar depois daquilo não tem mais validade. E isto é uma segurança para o cidadão, ou seja, o seu advogado vai cumprir com o seu prazo, porque ele sabe que para ele um prazo não cumprido é uma cabeça dilacerada. Então, isto vai ser cumprido. Assim, passo. Então, gostaria muito de ouvir o professor Odilon falar a respeito das alternativas a respeito para o prazo impróprio, para a confiança no Poder Judiciário. Ou então para a gente poder exigir mais um pouquinho do próprio juiz nessa questão do cumprimento de prazo, como acontece, por exemplo, não que tenha uma penalidade, mas na Justiça do Trabalho, por exemplo, que eu atuo de vez em quando, acontece isso. Você termina a audiência, ele diz: a sentença daqui a 10 dias será publicada. Uau, eu fiquei impressionada, porque eu não tinha visto. Eu estava acostumada a advogar na área tributária e tal, ali penando na justiça comum. Quando ele disse isso, eu olhei, fiquei tão surpresa, fiquei feliz. Eu digo: olha, isso é muito bacana, tem essa celeridade e essa necessidade. E é algo, assim, é uma justiça especializada, só trata exatamente daquele tema, o que é diferente, né, do nosso TJ. Mas é isso, o nosso colega Odilon aqui, o doutor Odilon, que já fez questão de dizer que já vem de algumas décadas de judiciário, pode nos dar sugestões até mais interessantes nessa questão do nosso TJ. Como eu disse antes, desde que eu me formei, se fala em reforma processual, em deficiência de lei, em insuficiência de legislação, excesso de recurso, é uma coisa estereotipada. Em 42 anos de atividade profissional, sempre se faz a mesma coisa quando se pretende resolver alguns problemas no âmbito do judiciário, no âmbito do Estado. Mas eu acho que uma das soluções para essa questão da celeridade repousaria nessa medida apontada por doutora Sheila, adotada na Justiça do Trabalho. Vamos instrumentalizar o judiciário comum. O judiciário federal também, que peca muito mais do que a justiça comum. A Justiça Federal trabalha com demandas que, na sua maioria, na sua quase que totalidade, em torno de 70%, envolvem a União. A União é uma das maiores obstruções do judiciário no âmbito do nosso país. Quem está fechando as posses do STF, do STJ, são exatamente essas demandas não cumpridas pela União. No Estado, esse problema também se avoluma, cresce, com a questão do envolvimento dos estados e dos municípios nas demandas perante o judiciário. Então, o que se precisaria? Vamos determinar na legislação, audiência de instrução e julgamento, 60 dias para prolatar a sentença, mas vamos dar instrumentos materiais para que se efetive e se atenda à necessidade do jurisdicionado. Acho que seria simplesmente isso, porque as dificuldades realmente começam com o acesso à justiça. Na Paraíba, as custas estão em torno de 10% a 11% sobre o valor da causa em termos gerais. Acho que o doutor Jansen não pode discordar disso, porque se você tem uma questão de indenização de R$100 mil, você teria que pagar em torno de R$11 mil de custas. Quer dizer, ninguém na Paraíba pode pagar isso, salvo aquelas ilhas de exceção e de excelência financeira que existem em todo canto, pessoas multimilionárias. Mas eu talvez tenha um salário razoável, talvez não tenha.
sou procurador da AGU, meus salários, mas eu não posso tirar 10 mil reais para pagar de custas. Eu disse há poucos dias, quando escrevi também pela revista Consulex, que um ministro do Supremo Tribunal Federal não poderia pagar 10, 11 mil reais de custos da Paraíba para demandar contra quem quer que fosse. Então a gente precisa ser realista. Novamente a questão da primazia da realidade. Vamos ver a sociedade onde nós vivemos. O Estado pode investir mais na justiça. Eu tenho convicção, porque é superavitário, todo ano aumenta a arrecadação e não se sabe o que se faz depois da corrupção com tanto dinheiro, né? Porque vamos diminuir, né, o dinheiro que sobra na corrupção, aplicar em educação, saúde, segurança, no judiciário, né, na infraestrutura do país. Está faltando isso também, está faltando por parte do executivo e legislativo cumprir a sua parte para que se torne mais prestigiado ainda, efetiva e célere a justiça. Nós temos também um pecado que às vezes envolve a magistratura, no âmbito federal, estadual, também no âmbito trabalhista. Eu tive há pouco tempo uma experiência dolorosa. Um homem acometido de câncer grave, terminal, demandou na justiça um mandato de segurança, morreu, conseguiu o julgamento definitivo, a mulher se habilitou, foi acometida de um câncer, situação crítica, não se resolveu ainda, já vai se demandar 2 anos. Então, eu acho que, por exemplo, população carente, a doutora Débora falou, quem mais carente do que o idoso com a doença grave que tem a certeza da antecipação da morte? Falta sensibilidade à magistratura nacional quanto a esse segmento da nossa população. Até porque legislação a gente legislação tem. Legislação nós temos, o que está faltando... O artigo 1211, letra A, do Código de Processo Civil, garante isso ao idoso. Garante a Lei 12.008, doutora Sheila. A Lei 12.008/2009 garante ao doente grave também esse tratamento preferencial prioritário. Mas isso é uma falácia. Nós não precisamos de falácia, nós precisamos do dizer e fazer. Claro. Então precisa se cuidar desse aspecto delicado. A pessoa... E de iniciativas também do próprio tribunal, dos tribunais de Dos justiça, dos tribunais federais, É de uma formar resolução mentes determinar conciliadoras e o juiz. mentes Uma mentes pessoa- práticas. Uma pessoa com Mas 80 anos... isso aí não, requer O que é que vocês acham capacitação. disso? também, e Exato. na postura do próprio TJ para poder investir nesse setor. E apesar de que eu já tive o prazer de entrevistar aqui uma juíza que foi a juíza Silmere Vita, que era foi um modelo, né, para poder, junto com a Universidade da Cândida Vargas, sobre um modelo de gestão. Eu fiz algumas críticas depois, porque eu acho que se o juiz já não dá conta do que tem, e administrar uma vara eu acho mais complicado. Mas, gente, infelizmente... Não, pois é, mas infelizmente o programa Café com Direito vai ter que encerrar pelo menos essa semana, mas essa discussão vai continuar na próxima semana com essa mesma equipe, que eu agradeço. E a gente aqui aproveita até um bolinho, a gente já comeu comemoração ao Dia do Jurista, que a gente estamos fazendo esse programa com essa intenção, mas você que gostou desse tema, continue assistindo o programa Café com Direito, porque para a semana que vem vai estar essa mesma equipe aqui trabalhando e agora com temas muito mais interessantes, mas sempre otimistas, sempre tentando apresentar. Vamos continuar levantando aqui as polêmicas, elas serão levantadas e a gente vai debater, mas a gente deixa isso para a próxima semana. Eu agradeço a participação de todos vocês. Na próxima semana o programa Café com Direito aqui, fazendo esse bate-papo aqui no restaurante Família Mussini, retorna na próxima semana com mais temas polêmicos em comemoração ao Dia do Jurista. Até a próxima semana.